Então, boa noite, né, meninos e meninas aí. Vamos iniciar nossa aula de medidas, né? Hoje, dia 27/4, às 19 horas. Vamos até às 20h40, aproximadamente aí, ok? Bom, a prova, né? Lembrando que hoje é dia da gente entregar a prova até às 22. Eu acho que não sei se eu deixei até às 20 horas, eu acho que até às 20h40, né? Que eu deixei, não sei. Hoje é o último dia, olha lá. Hoje fecha, né, para a gente estar realizando essa prova aí. E também de desenvolvimento 2, eu já corrigi as provas e já lancei lá. Na quinta-feira, eu vou dar o retorno das provas para vocês, tá? Na quinta-feira eu dou esse retorno aí. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa aula, que nós estávamos falando de construção de testes. Como que os testes são construídos aí. E também, né, eu já estou planejando aqui nossas atividades para esse segundo bimestre. Eu tenho que distribuir aí para vocês de parciais 3.500 pontos, gente. É ponto demais que eu tenho que estar distribuindo aí. Então, eu já estou aqui planejando, nós vamos ter que ter apresentação de grupos, né, de artigos aqui que eu já estou separando para vocês, tá? E também de outras atividades aí, ok? Então, próxima semana eu já devo ter novidades em relação a essas atividades, que é muito ponto, 3.500 pontos, né? É bem pontinho aí. Tranquilo, então? Alguém gostaria de colocar alguma dúvida em relação lá à prova? Tudo dominado, tudo tranquilo? Temos poucos alunos, só estamos com 9 alunos aí online, né? Mas eu vou me organizar aqui para já colocar o slide e a gente já começar, tá bom? Só um minutinho, meninos. Deixa eu... Ninguém tem dúvida aí da prova? Foi tudo tranquilo? Entraram tranquila lá na prova? Ninguém quer falar comigo hoje? Ó, boa noite, Clarete. Clarete está entrando e a Madá também. Boa noite, Madá. Boa noite. Boa noite, que bom. Vou compartilhar Boa noite, Cris. slide. Boa noite, Anne. A Anne também está aí conosco. A Anne e a Clarete. Isso. Bom, vamos ver aonde nós terminamos aí da nossa última aula. Eu anotei aqui. Acho que nós terminamos. Vocês lembram, gente? Quem que anotou aí? Que eu anotei aqui. Aonde que nós terminamos? Acho que foi no critério 5, relevância. Aqui. Então, o que que nós estamos vendo? Só vou lembrar aqui, vou deixar aqui para a gente lembrar um pouquinho da nossa última aula, tá? Lembrando o seguinte, meninos, vocês lembram que lá naquele artigo que vocês fizeram aquelas atividades, né, no primeiro bimestre, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim, estamos ouvindo. A Anne mandou sim. Foi no critério de relevância. Obrigada aí, Érica. Estou aqui no grupo também, junto com vocês. Da questão dos testes psicológicos, nós realizamos uma analogia aí com a questão do martelo, né? E aí, na última aula, a gente começa a falar justamente aqui como que um teste é construído, não é? Então, nós vimos que o quê? Tem muito passo para um teste ser construído, né, gente? Não é nada fácil. Leva muito tempo para um teste ser construído.
E nós paramos justamente aqui na construção do instrumento, naquela operacionalização dos itens. Como que os itens são avaliados para que esse teste seja um teste válido, tá? Eu não sei se ainda está disponível, mas tem um teste em construção lá no UFMG que é sobre estresse. E eles estavam até o ano passado, eu não sei como é que está agora, na validação desses itens. Na validação desses itens. Eu vou ver lá com a professora responsável pela construção desse teste, se ele ainda está disponível para vocês participarem da avaliação dos itens, né? A avaliação dos itens, nesse caso, é o seguinte: eles mandam algumas questões para as pessoas responderem, verem o entendimento delas sobre aquela questão. Eu vou ver junto com ela, que aí é uma boa oportunidade de vocês verem como é que é construído um teste, né? Que é bacana, é bem bacana, porque aí todo teste, quando ele é construído e se faz o piloto e é apresentado esse piloto, nessa fase que eles estão, tem um consentimento que as pessoas têm que aceitar. Esse teste, ele passa também por um comitê de ética. Então, é bom vocês verem que não é também só fazer um piloto e mandar para um tanto de gente. Faz o piloto, mas esse piloto também passa por uma comissão científica aí. É muito bacana. Então, eu vou ver com ela se ainda está de pé, e aí eu mando o link aí para vocês, tá bom? Bom, então nós paramos no critério de me falar aqui 5, que é o de relevância, tá? Nós estamos falando, estou abrindo aqui, sobre justamente como é que é validado os itens. E aí nós vimos, né, que ele é validado, tem 12 critérios aí para essa validação e construção dos itens. Teve, então, critério comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, e nós paramos no critério de relevância, ok? Então, vamos lá. Relevância. Como que é esse critério aí, ó? Né? Então, ver se a expressão frase deve ser consistente com um traço ou com a propriedade psicológica definida e com as outras frases que cobrem o mesmo atributo. Então, quando a gente fala assim, agora nós vamos ver a critério de relevância de cada item, nós estamos falando, eu vou voltar um pouquinho aqui, olha, o exemplo que eu dei desse inventário aqui, né? Esse daqui é o BFP. Então, o que é relevância? O BFP é um inventário de personalidade. Então, quando fala de relevância, é eu pegar a frase, então é essa frase: procuro seguir as regras sociais sem questioná-las. Se essa frase está de acordo com o que o teste propõe. O teste propõe, propõe fazer uma avaliação da personalidade. Então, procuro seguir as regras sociais sem questioná-las. É um comportamento que está relacionado à personalidade? Isso que é relevância. A relevância, ela não existiria se eu fizesse o seguinte: eu vou colocar uma frase que não tem nada a ver com o traço ou com o construto do teste, né? Então, eu vou falar assim: gosto de futebol, mas assim, gostar de futebol tem a ver com personalidade. Então, foge, não é relevante para eu saber sobre a personalidade, tá? Então, é esse o critério de relevância, se é aquela frase, principalmente em testes de personalidade, né? Se tem a ver, né, com o construto do teste, com o que o teste se propõe a medir.
Então, é o que nós chamamos aí de critério de relevância, ok? Mais gente chegou aí, então boa noite para quem que chegou. A sala agora já está com 17. Ah, ficou bonita. A sala está bonita. Dúvidas aí em relação à relevância, gente? Tranquilo? Hoje eu conversei com a Carol, né? Assim que a gente retornar aí, né? Se a gente mais rápido possível, aí vocês vão poder ver esses testes a cores aí, né? Vou levar eles para vocês verem, tudo bonitinho, tá? Por enquanto, vamos online mesmo. Outro critério seria o critério de precisão, tá? O que que é isso? Eu tenho que verificar nesse item se a expressão, né, a frase, deve ser consistente com o traço definido e com as outras frases que cobrem o mesmo atributo. Isto é, o item não deve insinuar atributo diferente do definido. Então, tá igual do relevância aqui, ó, gente. Houve um errinho aqui, ó. Esse aqui repetiu. Ah, tá aqui, ó. Era relevância, precisão. Não, esse aqui, olha, vocês não considerem o critério de precisão tá igual de relevância. O de precisão é o próximo aqui, ó. Tá? Houve um errinho aí. Então, o precisão, se relevância, se aquela frase tem a ver com o que pretende medir, a precisão, o item deve possuir uma posição definida no contínuo do atributo e ser distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo. Não entendi nada, Cristiane. Aqui, só um minutinho. A Nayara está perguntando qual aula estamos no AVA. A gente está na aula, essa aula está no 10º encontro e no 11º encontro. Nayara, a precisão, gente, vocês já devem ter visto, né? Quem já passou por teste de personalidade, que é aquelas das frases, que tem frases que ela afirma algo e depois outra frase lá na frente que ela fala a mesma coisa, porém no sentido ao contrário. Quem já fez esse teste de personalidade já verificou isso? Que tem aqueles testes que, nossa, toda hora eles voltam, ou voltam no mesmo assunto, ou voltam no assunto de uma forma ao contrário? Você quem já passou aí por teste já verificou isso? Vamos abrir o microfone aí, gente. Vamos participando. Deixa a professora quietinha, não, caladinha. Repete a pergunta, não entendi. Quem já fez teste aí, Madá, que desses inventários de personalidade, aqueles de frase, e que verificou assim que toda hora volta numa mesma frase, mas de forma diferente? Não lembro de ter feito. Não, ninguém, gente. Quem mais aí fez? Aquelas questões, né? Aqueles inventários, igualzinho tá aqui no PowerPoint. Né? Eu fiz um assim, professora. Quem que tá? É o Jonathan? Jonathan. O Jonathan. E você viu que às vezes as frases pareciam muito iguais? Sim, e muitas vezes parecia que queria ver se você entrava em contradição, né? Exatamente, Jonathan. Esse é o critério de precisão. Frases para comprovar realmente se aquilo que você afirmou realmente está de acordo com o que você pensa. Por isso que sempre tem frases que parece que voltam ao mesmo assunto ou frases que você cai em contradição. Esse seria um critério de precisão, né? Então, aqui, ó. Aqui, nesse pedacinho aí do BFP, não tem nenhuma. Mas, depois eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Vocês vão ver lá em medidas 2, quando vocês começarem a aplicar e a corrigir, e ser submetidos aos testes, que vai ser isso. Tem teste que parece assim, que
pergunta uma coisa, lá na frente torna a perguntar de uma forma diferente. É justamente um critério para ver se você realmente está coerente na sua resposta, e aí é o que a gente chama de precisão nos testes, tá? Outro item é a critério de variedade. O que seria isso? Deve-se variar a linguagem, pois o uso dos mesmos termos em todos os itens confunde as frases e dificulta diferenciá-las. Um exemplo que deu, mas aí foi um teste em inglês, né? É que tinha 500 frases. Gente, imagina um teste com 500 frases, extremamente cansativo. E todas as frases começavam com I like, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Então, isso não é interessante, né? Então, aqui a gente está falando o quê? Que as frases, elas têm que ser chamativas e não pode ter essa precisão que nós falamos anteriormente, da mesma forma. Então, variar como são feitas essas frases. Então, eu não posso começar aí, porque cansa demais, um teste que eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de, são questões para ser analisadas. No caso de escalas de preferências, deve formular a metade dos itens em termos favoráveis e metade em termos desfavoráveis, para evitar erro da resposta estereotipada, tá? O que significa isso? É aquilo que nós estamos falando anteriormente. Se eu coloco uma frase afirmativa, para eu ver se realmente a pessoa quis dizer aquilo, eu tenho outras frases que afirmam o contrário, tá? É justamente isso aí. Alguém quer perguntar? Jonathan? Quê? Alguém está com dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Luara, você chegou aí? Alguma dúvida? Tô caladinha. Cheguei agora. Vou olhar, vou ler aqui. Então tá bom. Boa noite. Qualquer coisa me chama. Boa noite, Emily. Boa noite. Então vamos lá, então. Então nós estamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal está chegando aí. Boa noite, gente. Bom. Então, nós estamos lá, né, nos critérios, quando construir um teste, o que leva-se em consideração em relação dos itens. Então, tem a questão da variedade aí, né? As frases não podem iniciar com as mesmas palavras. E tem que ter frases contraditórias sim, viu, Jonathan? Então, todos os testes de personalidade têm essas frases contraditórias aí, tá? Deixa eu pegar aqui o BFP, vou pegar o teste para a gente ver isso na prática. Só um minutinho aqui, ó. Eu vou tirar, né, daqui. Deixa eu procurar aqui o BFP para a gente ver. Aí a gente vai conseguir visualizar isso bem na prática. Deixa eu abrir bem aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse teste é o BFP. É um teste de personalidade, né? Que ele vai ter várias frases. O BFP, ele trabalha com aquela escala Likert, que é essa escala aqui, ó, de 1 a 7, são pontos, no qual a pessoa vai falar o que descreve muito mal, né, aqui no 1, e o extremo descreve-me muito bem. São quantas questões? 126 questões. Então, olha aqui, gente, quando fala daquele item que nós estávamos falando, da questão da variedade, né?
a gente vê aqui que todas as frases, elas são diferentes. Elas não iniciam com o mesmo, né? Eu gosto ou eu quero. Então, cada frase aqui, ela é bem diferente para não se tornar cansativo para a pessoa. Bem dizer que 126 frases já é bem cansativo, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado aí. Nós vamos ver lá em Medidas 2 que a gente tem o NELPI, que é outro teste de personalidade, que vai ter 240 frases. Aí é muito mais cansativo. Tá? Então, olha aqui, olha. Ele tem frases, né, de forma positivas e outras, né, que já é ao contrário. Tá vendo? É que, olha, a gente teria que ver uma por uma aqui. Tem um pouco interesse por ideias abstratas, né? Já leva assim para uma questão negativa aí do não. Deixa eu ver. Sou uma pessoa nervosa. Aqui, né? Então, são várias frases, a gente teria que olhar uma por uma. Aqui, ó, achei uma, olha. Tinha uma que variedade, gente. Ai, eu perdi. Aqui, ó. Meu humor varia, mas não foi essa. Aqui, ó. A 76 está o seguinte. Preocupa-me em agir segundo as leis. Aí, eu tenho outra que é bem parecida aqui. Gosto de manter a rotina. E lá em cima, sinto-me mal se não cumpro algo que prometi. São frases que elas têm a ver com a mesma questão da pessoa seguir regras. Então, são frases que falam da mesma coisa, mas de formas diferentes, tá? Então, os inventários sempre têm isso. Frases, uma estando coerente com a outra, e outras não coerentes, para ver se a pessoa está de acordo ou não, tá? Com o que ela está respondendo. Aqui, ó, gosto de quebrar regras. Na 107, gosto de quebrar regras. Lá perto da 76, tenho... Não, número 84, gosto de manter a rotina. Então, o que a gente tem aqui? Se a pessoa coloca, gosto de manter a rotina, como algo que descreve bem ela, e lá na 107, fala que gosto de quebrar regras, né? Tem algo incoerente aí. Como é que ele gosta de fazer tudo a mesma coisa e depois ele fala que gosta de quebrar regras? É isso que a gente chama aí da questão da variedade, né? Da variabilidade aí em relação a itens. Então, o Jonathan falou que já passou por um teste assim. Sempre vai ter essas frases que uns falam, nossa, fica repetitivo, mas os testes, eles já têm esse propósito, tá? Isso não é porque o teste é ruim, não, porque o teste bom, ele tem que ser feito dessa forma, é o contrário, ok? Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Então, olha só, a variedade, então, está nesse sentido. Termos desfavoráveis e termos favoráveis, tá? Outro critério aqui, o critério da modalidade. Formular frases com expressão de reação modal, isto é, não utilizar expressões extremadas. Outra questão, ao formular uma frase, tem que ter muito cuidado, né, com essas questões assim,
extremados que falam, o exemplo que deu aí, meus pais são a melhor coisa do mundo. É espetacular morar em Belo Horizonte, é extraordinário ter a família junto no almoço. Nos itens, outra questão, se formular um item, uma frase para um teste, é que não pode ter essas questões aumentadas no superlativo aí, né, de muito intenso, maravilhoso. Não é interessante que tenha isso nos itens de um teste. Nós estamos falando que, ao construir um teste, o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. Então, aí, ao formular um teste, eu tenho que ter cuidado com essa questão aí que nós chamamos de modalidade, ok? Outro critério em relação aos itens é a tipicidade. Formar frases com expressões condizentes, típicas, inerentes com atributo. Assim, a beleza não é pesada, nem grossa, nem nojenta. O que é isso, né? É ter cuidado ao se colocar um item com essas expressões, né? Que dá um sentido também bem abstrato aí, tá? Falar que a beleza não é pesada, nem grossa, nem nojenta, isso não é o típico da beleza, né? Então, tá uma frase aí que não está condizente com o que ela quer, né? Pesada não está relacionada à beleza, nem grossa, nem nojenta. É o cuidado ao formular a frase, ok? Cristiane, por que você está falando isso tudo na nossa cabeça? Que aula enjoada. Só teoria, teoria, teoria. É justamente que é assim que se constrói um teste, né? O que eu estou demonstrando aqui para vocês é que ao pensar no teste, eu tenho que olhar esses critérios por critérios, ok? Não é só fazer o teste. Eu tenho que analisar para ser aprovada aí. Outro critério é de credibilidade. O item deve ser formulado de modo que não apareça sendo ridículo, despropositado ou infantil, tá? Então, se o teste é para adultos, vamos imaginar, o BFP é um teste para adultos acima de 16 anos, adolescentes adultos. Eu não posso colocar frases que tenham essa conotação de coisas de criança, né? Eu acho muito fofinho um coelhinho branquinho, né? Que dá a impressão de que aquela frase é para uma criança. Se eu coloco uma frase com esse conteúdo infantil para um adulto responder, esse adulto vai ficar desmotivado, vai achar o seguinte: nossa senhora, que teste infantil, tá achando que eu sou criança? Então, a gente sempre tem que estar atenta a essa questão. Assim, esse teste é para adultos? Então, os estímulos têm que ser para adultos. Vocês vão ver que tem testes para crianças, tem um teste de animais, que aí é muito bacana, que são animais que as crianças enxergam com animais, então é bem mais infantilizado. E eu tenho o mesmo teste para adultos, tá? Aí já muda as gravuras, por quê? As gravuras têm que atingir ao público adulto. Então, ao se fazer um teste, a gente tem que pensar o seguinte: esse teste é para criança ou para adulto? Então, a linguagem, né? Os itens têm que ter essa credibilidade de atingir aquele público-alvo do teste. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas questões aí que deixam ou muito infantil para um teste adulto, ou muito adulto para um teste infantil. Ok? Outro item está relacionado à amplitude.
Então, esse critério afirma que o conjunto dos itens, então todos os itens, referente ao mesmo atributo, deve cobrir toda a extensão e magnitude. Ou seja, por que o BFP, Cristiane, tem tantas frases? Né? Vamos voltar lá, olha. Se a gente for pegar aqui o BFP, olha lá, o BFP tem 126 frases. Por que tão grande assim, Cristiane? Ele vai medir a questão ele vai falar da personalidade e algumas características da personalidade. Como ele propõe a medir alguns critérios, para ele conseguir atingir o objetivo dele, ele tem que ter várias frases que correspondem a esse critério, né? Então, olha aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui um resultado de um BFP que eu acho que eu já até mostrei anteriormente para vocês. Só para vocês verem essa questão da magnitude aí dele. Quer ver? Só um minutinho. Olha aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês um resultado aqui de um teste do BFP. Aqui temos 126 frases. Vocês sabem por quê, gente? Olha o tanto de itens, né? Aqueles itens, eles têm que abarcar todos esses construtos aqui, esses atributos, seriam atributos, tá? Então, aqueles 126 frases, nelas tem que conter itens que falam de vulnerabilidade, instabilidade, passividade, depressão, tá? Outra faceta aqui, nível de neuroticismo, nível de comunicação, altivez, dinamismo, interações sociais. Na questão de extroversão, amabilidade, prosociabilidade, confiança, socialização, competência, ponderação, empenho e, por último, abertura de ideias, liberalismo e busca de novidades. Então, são 126 frases para falar dessas facetas todas que o teste propõe. Por isso que às vezes fica cansativo, porque ela propõe a mensurar, né, algumas facetas aí, para isso eu tenho que ter frases para esse teste ser preciso. Aqui esse BF, esse aqui nós estamos no BFP. Então ele vai estar avaliando esses itens. Depois ele dá esse gráfico aqui, que é esse percentil em forma de gráfico. Isso tudo vocês vão ver como é que a gente interpreta lá em medidas 2. E aqui tem a interpretação dele item por item. Então, é um teste grande. Por isso que eu preciso de tantas questões, tá? Por isso que é difícil de fazer teste, né? Entenderam até então, gente? Estão conseguindo ver aí por que é tão criterioso e por que tantos itens num teste? Tranquilo? Vamos ver o que está falando aqui no grupo. Tranquilo, Anne. Obrigado. Tranquilo aí, né, Sara? Beleza. Vocês podem conversar comigo também, tá, gente? Vamos voltar aqui para o slide. Bom, então, esse é o critério de amplitude que nós vimos. Vários itens para abarcar todas as facetas que o teste propõe, ok? O critério de equilíbrio. Os itens do mesmo contínuo devem cobrir igualmente ou proporcionalmente todo o segmento.
segmentos, setores do contínuo. Devendo haver, portanto, itens fáceis, difíceis e médios, para aptidões, e fracos, moderados e extremos, no caso das atitudes. Ou seja, é igual prova, meninos. Falando nisso, minha prova estava muito fácil, né? Hoje vocês terminando aí, eu já... Amanhã, até o dia 30 para lançar tudo. E nas provas, quando a gente sempre faz as provas pensando nisso. Itens fáceis, difíceis e médios, tá? Como que isso acontece? Isso é para teste de aptidão. Para de atitudes, igualzinho o BFP, a gente coloca itens assim, fracos, né? Que a gente sabe que a pessoa vai responder de determinada forma, moderados e extremos. Esses itens difíceis aqui, eu vou mostrar para vocês um teste de inteligência para vocês verem o que é item difícil e o que é um item fácil, tá? Olha só aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ir aqui. Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês o teste G36, tá? Que é um teste de inteligência. Olha aqui, o inteligência, ele começa com itens fáceis. Olha só aqui para vocês verem, tá? Vou diminuir um pouquinho. O que é esse teste de inteligência? Vocês vão abrir o microfone aí ou vão responder aí para mim, tá? É 3 gravuras, né? Com um círculo e uma cruz no meio. A Anne está falando aqui que é muita coisa mesmo. Coisa demais, mulher. Mas a gente dá conta. Olha só o teste de inteligência. Eu tenho 3 círculos com uma cruz no meio. Qual dessas 6 gravuras aqui, que eu colocando nesse espaço vazio aqui, esse espaço pontilhado, é para falar que existe um espaço vazio. Completaria, daria um sentido para esse quadro aqui. Qual que seria dessas 6 gravuras? Abre o microfone aí e fala para mim, menino. 3. Só uma pessoa que teve coragem de responder, gente? O medo, hein? É um teste inteligente, mas ele não vai avaliar a inteligência, não? Não, depois o teste vai dizer. Depois o teste vai falar que sou burra, então vou nem tentar. São tudo, Madá? Então é o número 3, né? Então, olha só. Esse é um teste. Esse primeiro é fácil? Vocês consideraram fácil? É fácil ou não? É fácil, não é? Fácil. Então tá. Agora vamos lá para o último. É a mesma coisa, olha só. CG36 é um teste de inteligência, ele tem 36 gravuras. A mesma coisa. Qual dessas 6 aqui, que eu colocando nesse espaço vazio, completaria, daria um sentido para esse quadro? E agora, o que vocês acham? Nossa, fica difícil. Acho que sou burra mesmo, tá confirmando o teste. É boa, gente, vê? Ninguém... Era que eu tô pensando, não responde, não. Não, pode ver aí, ué. Nós estamos aí com 23 alunos aí em sala. Eu estou aqui vendo no celular se alguém vai escrever alguma coisa aí no grupo. Mas começou. Esse é um exemplo. Eu acho que é o 5 ou o 6. 5 ou 6. Alguém mais quer estar falando aí qual que seria?
O que a gente estava falando que os itens, quando é teste de aptidão, a gente está falando aí de inteligência. Tem que ter itens fáceis, igual aquele primeiro que nós vimos o exemplo, e itens difíceis. Esse é um item difícil. Não, alguém mais quer falar qual seria aí? Não, nós vamos deixar para essa menina corajosa aí mesmo. Ô, Robson. A Luara falou, né, que é 5 ou 6. Mas a resposta correta aí, meninos, seria o número 1. Não tem lógica ser um, não, gente. É o número 1, sim. Eu pensei em falar o número 1, mas não falei, né? Ah, isso mesmo, é isso mesmo. Eu também sempre acho, né? Eu sempre dou esse exemplo, já decorei lá. É o número 1, gente. No Detran usa esse teste. Usa esse, ou o G38, ou o teste de relógio, ou o Beta 3, usa um teste de inteligência. Aí, a gente está falando assim, como que esse teste foi construído? Para pensar nos itens, tinha que ter questões fáceis, moderadas e difíceis. Aí eu dou um exemplo de difícil. O professor, quem elaborou esse teste é um matemático, não um psicólogo. Né? Foi um psicólogo, você acredita, Madá? E é um teste antigo! É um teste bem antigo. Ô, professora, mas me explica por que é 1. Pois é. É o seguinte, Lara, é o seguinte. Todo teste de inteligência, ele começa com itens fáceis, porque, olha, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui no primeiro, vamos ver se eu consigo. Deixa eu voltar lá no primeiro. Vai trabalhar todo teste de inteligência, eles partem da seguinte perspectiva aqui, olha. Da forma de raciocínio. Esse é o exemplo. Olha o número 1 aí. Então, se é para completar o quadro aqui, se eu tenho 3 triângulos, o quarto aqui, para dar um sentido, completar esse quadro, seria a figura número 2. E qual que é o tipo de raciocínio que eu utilizei? Todas as gravuras têm que ser iguais. Aí, o teste, aí ele já muda aqui, olha. Agora, eu não estou com mais essa capacidade, né? Utilizando que tudo tem que ser igual. Agora, eu estou utilizando aqui, olha, 2 iguais, 2 diferentes, né? Sendo que o segundo é igual ao primeiro, então esse segundo aqui tem que ser igual ao primeiro. Então, seria a figura 6. Eu vou complicando a forma de raciocínio. Olha aqui, o 3. Já mudei mais ainda, né? Eu tenho 2 figuras, uma olhando para a outra. Então, aqui, qual gravura, né, que está com esse mesmo tipo de assimilação aí? Ok? Então, o teste de inteligência, ele vai fazendo o quê? Que a gente comece ou somar, ou dividir. Ele vai complicando nesse sentido. Olha esse daqui, olha. 1, 2, 3. 2, 4, 6. 6. Ele vai aumentando. Com essa explicação já ficou mais fácil entender. Pois é, só que quando a gente vai lá para o último, o pensamento já evoluiu tanto que aí a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa, né? A gente tem vários estímulos. Eu tenho bolinhas e tenho sinais e tenho posições de traços. Eu tenho que achar a lógica entre esses 3 estímulos, que quando chega para cá são outros 3 estímulos diferentes, para saber qual que é o último. Então, ele vai o quê? Utilizar do outro tipo de... Tem um raciocínio, que aí o início é um raciocínio
fácil, né, vamos dizer assim, vai passar pelo raciocínio lógico e outros tipos de raciocínio aí para a gente chegar a essa conclusão. Deixa a gente fazer esse teste, professora. Vocês vão fazer esses testes de inteligência, esses daqui vocês vão fazer em medidas 2. Quando chegar em medidas 2, vocês vão ter que fazer o teste, vocês vão ter que aplicar o teste, vocês vão ter que corrigir o teste e ainda fazer a síntese do teste. Mas agora a gente não pode fazer só esse, não, para a gente saber nosso nível. Todo mundo aqui é inteligente. Todo mundo é inteligente. Não? Fiquei com vontade de fazer. Vou desistir. Ai, todo mundo inteligente. Medidas 1 é aquela que é a parte mais chata, gente. É aquela que é só teoria. Só teoria. Depois Até que o teste prove o contrário, todos somos inteligentes. Todo mundo aí é inteligente. Rosa, gostei disso. Vamos ver nas notas. As notas vossas vai ser tudo bacana Vai, aí. aham. Professora, mas deixa a gente fazer só um testezinho, só para a gente ficar mais animado. Vocês vão fazer, ué. Mas esse daqui tem que ter o caderno na mão, né? Vocês têm que ter o caderno, porque ele demora 45 minutos para fazer, o G36. Mas então dá outro pra gente, só pra gente ver como é que é, porque sua aula é muito boa. Pois é, a minha aula é só teoria por enquanto. Esses testes, eles têm que ser presenciais. Tem teste online, só que a faculdade ainda não tem que comprar. Os online, eles são bem mais caros. Então, a gente tem teste lá na faculdade, mas todos eles têm que ser presenciais. A gente não tem nenhum online por enquanto. Vamos ficar na vontade. Reservem toda a vontade aí para medidas 2. Né? Voltando aqui à aula teórica, gente, com força total aí. Então, esse critério aí de equilíbrio sempre vai ter itens fáceis, difíceis e médios. É um critério para os testes. Não, se for tudo fácil, que vai medir, né? E se for tudo difícil, aí desanima, tá? Bom, nós vimos até então, olha aqui, olha. 12 critérios para construir um item. Olha como demora fazer um teste, tá? Por isso que eu falei na aula passada, o que está listando? E alguém te fala, constrói um teste aí uma semana. Isso não existe. A média de construção de um teste aí seria no mínimo 2 anos, tá? E tem testes que vai até de 10 anos. De itens. Quantos itens tem que ter um teste? Então, na psicometria aí tradicional, deve-se começar com pelo menos o triplo de itens para se poder segurar no final 1/3 deles. Para ser bem representado, necessita cerca de 20 itens. Não entendi nada, Cristiane. Olha a dificuldade, meninos. Quando eu vou pensar num teste, aquele teste de inteligência. Para chegar naquelas 36 gravuras, tá? Que é o G36, eles começaram a pensar no teste, em relação aos itens, pelo menos 90 gravuras. 90 gravuras para no final ter 36. Quando a gente vai construir um teste, o BFP, são 126 frases. Para chegar nessas 126 frases, foi pensado pelo menos umas 300, quase 400 frases, para no final ter as 126 frases. Então, aqui quando fala quantidade de itens, antes, né, quando eu estou lá, né, estou construindo um piloto, essa quantidade de itens sempre tem que ser maior para no final eu ter uma quantidade aí suficiente para esse teste. Então, piorou mais ainda, é demorado, né? E análise teórica dos itens. O que é isso?
eu falei para vocês que eu faço os itens e depois eu tenho que testá-lo, tá? Como que eu faço essa testagem dos itens? Antes da gente fazer um teste piloto, eu envio esses itens para pessoas que têm um grande conhecimento e um domínio sobre o teste. Então, eu vou fazer um teste de atenção, tá? Eu desenvolvo lá os itens. Eu vou enviar esse teste para outra pessoa, outro estudioso, para ele analisar se esses itens estão coerentes ou não. Então, quando fizeram o BFP, antes de fazer um piloto para ser aplicado, os itens passaram na mão, a gente chama de uma banca de aproximadamente aí, varia entre 4 a 5 estudiosos para analisar as frases e dar um feedback, né? Tipo assim, olha, essa frase está boa, essa não está, para depois fazer esse piloto, tá? É o que a gente chama de análise teórica dos itens. Qual que é o problema disso, né? É que eu tenho que ter esses estudiosos, né, com boa vontade para analisar esses itens. E às vezes demora muito. Aí você fala, nossa, por isso que o texto também demora. Demora, porque eu ainda dependo de terceiros para que ele realmente esteja de acordo aí com a validade. Então, esse é outro item, análise teórica dos itens. Ok? Então, olha aqui, esse modelo de testes é que eu ia passar para vocês, tá? Ele é um processamento, chama processamento emocional. É um teste que está sendo construído lá no UFMG. Como é que ele começa aqui, tá? Eu não sei, isso foi em 2019. Eles estavam na construção desse teste. Eu não sei se eles já passaram nessa fase aí. Mas todo teste, esse daqui é para coloque-se disponível para as pessoas, para elas avaliarem, né, as frases, o entendimento que elas têm do teste. Então, vem assim, olha, você está sendo convidado a participar da pesquisa de adaptação da escala de processamento emocional, o EPS, para o contexto brasileiro. Essa escala foi desenvolvida para identificar este processamento emocional. Ou seja, eles estão pegando um teste americano e trazendo aqui para o Brasil. Para trazer para o Brasil, eu tenho que fazer tudo isso que eu falei para vocês, não muda. Eu tenho, então, que ver os itens, avaliar os itens. Pior ainda, eu tenho que traduzir esses itens quando é frase. Então, nessa pesquisa, serão apresentados outros instrumentos junto à EPS, com o objetivo de auxiliar melhor, né, uma melhor compreensão do funcionamento da escala na população brasileira. O tempo gasto para o preenchimento de todos os instrumentos é de aproximadamente 25 minutos. Aqui, olha que eu falei para vocês. Antes da gente aplicar esses testes, né, nas pessoas, tem aqui, olha, antes de acessá-lo, você será apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual os aspectos éticos relacionados a essa pesquisa serão apresentados. Você pode, a qualquer momento de sua participação, querer continuar ou não, tá? Pode ser encaminhado ao TLE, né? Por favor, digite um e-mail válido e responda a pergunta. Então, o que significa? Esse teste aí, ele estava sendo validado, estava, né? Ele foi pensado e foi solicitado às pessoas para preencher, né? Para contribuir, citar as frases, se os itens estão claros.
Aí a pessoa entrando, né, vai ter o termo de consentimento livre, né, que é a questão ética, e a pessoa começa a responder um teste, tá? Eu vou ver se ele ainda está disponível aí e dou o retorno aí para vocês, tá? Para vocês verem como é que é feito um teste. Nesse caso aí, seria um teste de adaptação, tá? Aqui a nossa realidade brasileira. Mas ele passou por todos aqueles processos que eu falei anteriormente com vocês. Ok? Bom, aqui tá as referências, gente, mas ainda tem outro slide. Quando eu termino, olha aqui, eu terminei a análise dos itens, construção do instrumento, operacionalização dos itens, análise dos itens. Quando eu fiz isso tudo aqui, né, vi a teoria, né, procurei ler sobre o tema, escrevi, aí eu tenho um instrumento piloto. Depois que esse instrumento piloto está pronto, aí eu vou para validação do teste, tá? Validação do instrumento. Acabou? Não. Eu tenho um piloto, aí eu vou aplicar esse piloto, eu vou fazer a aplicação e coleta dos resultados, e aí eu vou para a psicometria. O que é a psicometria? Aplicar a estatística nos resultados para eu ver se teve alguma incoerência estatística, tá? E aí eu vou com a análise fatorial, que aqui é a questão da psicometria. Análise empírica, que também é psicometria. Consistência interna. E todos esses itens aqui de validação do instrumento são psicometria, estatística. Só depois que passa por esses itens aqui, tá? Aí sim, eu vou já construir os resultados do meu teste. Então, a última etapa da construção dos testes está aqui na normalização, que é o quê? O estabelecimento das normas, os resultados, como avaliar os testes, é a construção dos resultados dos testes. Aí sim, eu posso falar que esse teste está pronto para ir para o SATEPS. E lá eles vão avaliar todos esses procedimentos. Se o teste, né, ele passou todos esses critérios, ele é considerado um teste válido e ele já pode ser utilizado pelos psicólogos. E é isso a construção de um teste, gente. Dúvidas aí, meninos? Nenhuma dúvida? É muita palavra, a professora falou demais? Nenhuma dúvida. Olhando assim, ele é bem tranquilo e tudo, né? Bem tranquilo assim. É muitas fases, né? O bom é que eu não vou pedir para ninguém construir teste nenhum, né? Senão, estava difícil. A Madá colocou aqui que é muito complexo, é bem complexo mesmo. Mas o que eu gostaria que vocês visualizassem é justamente isso, que ao realizar um teste, né, ao construir um teste, não é um processo rápido, não é um processo simples, ele é demorado, tá? E também gasta-se muito dinheiro, né? Porque olha aqui, o seguinte, eu tenho que ter uma equipe para fazer esse item, para construir, para validar, tem a questão da psicometria, compra de software. Então, não é um processo também barato, tá? Gasta-se dinheiro também. Ok? Bom, o que nós vamos fazer então agora?
Já que não há nenhuma dúvida, né? Vamos partir agora. Eu vou mostrar para vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem aí microfone ligado. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nós vimos um teste de inteligência, o G36. Vimos o BFP, que é um teste de personalidade. E para finalizar a nossa noite, eu vou mostrar para vocês um teste de atenção concentrada, que é o AC. Eu tinha alternado e dividido também, tá? Vamos aqui só para vocês terem, né? Olha aqui. Um teste de atenção concentrada que vocês vão ver também lá em medidas 2, mas como é que é pensada a questão dos itens deles? Vocês já devem ter feito esse teste também aqui, ó. Esse é um teste de atenção concentrada, que nós chamamos o teste de AC da Suzy Cambraia. Quem já fez esse teste aqui antes, gente? Eu. Só você, Lu? Eu também já fiz. Nem gosto de lembrar. Por quê? Eu já Inclusive, eu acho que a moça que fiz muito tempo. que quando eu fiz, tipo assim, ela passou, ela falou, ela passou essa folha aí pra gente e tal. Aí nós éramos 4 pessoas na sala fazendo. Uhum. Aí, beleza. Na hora que a gente começou a fazer o teste mesmo, porque você tem que marcar embaixo e identificar a mesma figura de cima, né? Isso. Aí ela pegou e, tipo assim, eu marquei de acordo com o que eu ia vendo. Aí ela pegou e pediu, depois que ela já tinha dado essa folha, aí ela foi, pagou o teste e falou que estava errado, que não era para fazer da maneira que a gente estava fazendo, não, porque a gente tinha que marcar um item, por exemplo, essa primeira linha aí, ó. Aí vamos supor que tem esse primeiro ícone aí eu tinha que marcar a primeira linha, esse primeiro ícone, depois eu Então, olha, o que aconteceu? Ela aplicou de forma errada e depois ela tentou consertar, foi isso? não sei se ela aplicou de forma errada. Ela falou uma coisa pra gente nessa, porque depois que eles dão uma outra folha, né? Só cheio desse ícone aqui, ó. Depois a gente vira a folha e tem um tanto aqui, ó. Então, aí nessa hora aqui, ó, que ela falou com a gente que a gente estava fazendo errado. E, tipo, se a gente já tinha feito tantão. Pois é, olha o que acontece. Vocês lembram aquele artigo que eu dei para vocês, comparando o teste psicológico como um instrumento igual a um martelo? Aqui nós temos um instrumento que é um teste de atenção concentrada. Se eu não sei aplicar bem o teste, eu prejudico a pessoa quando ela vai fazer realmente o teste. O que aconteceu que você está me falando é que ela já começou errado aqui nas instruções, ó. Tá? Aí, o que acontece? Se ela já começou errado aqui, na hora que vira e começa realmente o teste, a pessoa vai fazer tudo errado. E aí, no meio que ela vê assim, não, o pessoal está fazendo errado, agora vamos ter que repetir o teste. Ela simplesmente gastou o teste, porque ela já começou a usar o instrumento de uma forma errada. Por isso que ao aplicar o teste, eu tenho que saber, né, aplicar para o resultado ser realmente consistente. Ok? Esse teste é um teste de atenção concentrada muito usado para tirar carteira de habilitação, tá? Então, a Anne já fez aqui, ela fala, nunca vou esquecer esse artigo, é ótima metáfora, eu também adoro. Então,
Esse daqui é um teste de atenção concentrada. O tempo dele, todos os testes de atenção, gente, tem tempo. No caso aqui desse daqui, a pessoa tem 5 minutos para fazer esse teste. Tá? E que consiste o quê? Riscar todos os desenhos que forem iguais, idênticos ao modelo. Só que eles não vão aparecer juntos. Eles vão aparecer sempre separados e podem aparecer mais de uma vez. Caso R, circule a resposta errada. Então, aqui no exemplo, que é o momento da gente ver se a pessoa está fazendo certo ou errado. Se ela começou a fazer errado, eu tenho que voltar, que eu posso voltar com ela e falar assim, não, olha, você vai riscar dessa forma, todos que forem iguais esse modelo aqui. Você tem que olhar um por um, tá? O que for igual, você vai marcando. É aqui que eu tenho que tirar as dúvidas. Quando começar o teste, quando a gente inicia um teste, eu não posso mais interromper. Tá? E isso é um instrumento igual o martelo. Bom, vamos ver outra aqui, teste de atenção concentrada. Só para a gente finalizar. Que aí a gente viu um de inteligência, uma atenção concentrada. Vamos ver Cris, aqui. depois que a gente começou o teste, não posso interromper. Aí, por exemplo, se a pessoa está fazendo, eu não sei quem contou aí que estava fazendo o teste errado. Eu tenho que deixar ela terminar errado e depois eu anulo o teste? Exatamente. Porque Aí, olha só, se eu estou em grupo, eu estou aplicando um teste em grupo, eu vejo que eu tenho lá um grupo de 5 pessoas, que um está fazendo errado, os outros 4 entenderam. Eu tenho que terminar o tempo, esse teste aí é 5 minutos, termino 5 minutos, tá? E depois eu reaplico somente nesse que não entendeu ou que viajou na maionese, tá? Sim. Porque aí é um teste em grupo. Ela deu outra folha para todo mundo, ela recolheu de todo mundo e deu para todo mundo de novo. Mas mesmo, é a Clarete que está falando? Emily. Ah, Emily. Mas, Emily, você, mesmo que os outros fizeram certo, você recolhe e aplica novamente? Não, eu não sei, a gente estava fazendo. Aí, do nada, ela parou o teste, tipo assim, ela falou assim, gente, vocês estão fazendo errado. Aí ela foi e recolheu de todo mundo e passou de novo. Aí a primeira folha, ela mesma marcou pra gente, para todo mundo. Ela marcou o exemplo lá, e depois que ela falou pra gente começar a fazer de novo. Eu não entendi, não. Pois é, o que nós vamos ver é isso, gente. Eu não sei o que aconteceu, pelo que você está me falando, Emily. A gente vê vários erros de aplicação aí no teste. Primeiro, tá? A gente tem que tirar todas as dúvidas no exemplo. Se a pessoa não está entendendo, a gente tem que ficar isso claro no exemplo. Se iniciou o teste, eu não posso interromper. Se interromper, vocês estão fazendo errado, vão fazer tudo de novo, tá? Eu jamais posso marcar para o candidato. É ele que tem que marcar, é ele que tem que fazer para ver se ele entendeu. Então, o psicólogo não marca nada. Igual ela fez, não. Ela pode ter dado o exemplo no quadro, né? Estou lá no quadro, dei o exemplo, olha aqui, olha, vocês vão riscar dessa forma, fazer desse jeito. Então, vamos treinar um pouquinho. Faça aí, mas quem vai fazer é o candidato. Eu não posso ir lá e fazer para ele, não. Pois é, eu achei isso, né? Foi na clínica do Detran. Depois das outras clínicas, nenhuma foi assim. Só essa. Clínica, aí acontece o quê? Que tem muitos estagiários em clínica de Detran e às vezes não estão devidamente preparados para aplicar teste. Porque o pessoal acha, aplicar teste é muito fácil, é só ler o manual, e não treina, não tira as dúvidas, aí acontecem umas coisas assim. Já aconteceu comigo também, Emily, quando eu fui fazer
o PMK para tirar carteira de habilitação. Eu tirei carteira de habilitação depois de velha. Tirei carteira de habilitação com 30 anos. E aí, quando eu fui tirar, eu já trabalhava muito com teste e aplicava muito o PMK. O PMK é um teste de gráfico que tampa as vistas e a gente continua a fazer os movimentos, tá? O que aconteceu? Professora, fiz esse. Esse teste ele é muito usado, né, Madá? Usava muito antigamente. Agora a clínica de Detran não usa mais tanto, não. Usa mais o palográfico. Também não gosto dele, tá? Só por informação. Tá. Oh, meu Deus. Aí, o que aconteceu com o PMK? Quando eu fui ser submetida, já aplicava muito. E aí, eu tô lá fazendo o teste, a estagiária tem uma contagem. Quem está aplicando tem que contar, né? E a estagiária não estava contando. Ela perguntava para mim, já deu? Eu olhava assim para ela, gente do céu, a pessoa não está aplicando o teste de forma com ela, não estava contando. E eu muito menos, eu estava lá desesperada, será que eu vou passar nesse teste ou não vou? Aí eu virava assim para ela e falava, tá certo, já deu. Aí ela me dava outra folha e me perguntava, já deu? Eu olhava, já deu. Então, assim, erro de aplicação. E era uma estagiária, né? Era uma estagiária. Então, tem isso, gente. Para aplicar, a pessoa também tem que saber. Não é só ler o manual. Tem que saber aplicar o teste. Ok? Tem gente falando aqui no grupo que não gosta do palo, né? O palo, os palitinhos. Mas é um dos testes que estão sendo mais utilizados. Aí eu tô falando, a Emily, por isso que o povo sai doido dirigindo, não é, Emily? E o Wellington indo, né? Tá vendo, Wellington? Por isso eu não aplico o teste direito, não corrijo direito, tem gente doidona aí, olha que desaforo. O palo é um teste que está sendo muito utilizado, é aqueles dos tracinhos, né? Que vai fazendo tracinho, aí fala sinal. É um teste de personalidade, tá, gente? Ele avalia vários, né? Aspectos, inclusive personalidade. O Wellington falando que dirige bem, eu falei isso mesmo. Então, se passa por teste direitinho, tá vendo, Wellington? Eu não dirijo mais ou menos, né? Teve o erro lá. Mas esse exame do Detran é meio falsificado, né, Cris? Porque você vê umas pessoas loucas, assim, eu conheço um pessoal que fala, gente, eu tenho certeza que essa pessoa não ia passar nos exames e eles passam. Pois é, o que acontece dos testes, hein, gente, na área do trânsito? Seria muito bacana se sempre a pessoa fizesse os testes. Mas quando a gente tira a carteira, olha lá, Madá, quando eu fiz os testes, eu tinha 30 anos. Vamos dizer que já tem um tempo, viu? Já tem algum tempo. E nunca mais fiz. E os testes são situacionais. Né? Então, quando essa pessoa, deve ser que ela fez o teste, talvez ela estava num dia bacana, estava bem, mas isso não quer dizer que daqui 1 ano, 2 anos, ela vai estar da mesma forma. Então, eu acho que o erro aí da questão da avaliação no trânsito é só fazer a avaliação quando a pessoa tira a carteira, como se ela sempre nunca mudasse. E não é verdadeiro. Para quem trabalha em empresa como motorista, tem empresas que adotam a avaliação psicológica anual. Os motoristas fazem os testes psicológicos todo ano. O professor tem 10 anos que eu tirei carteira. Pois é, tá vendo? Eu tenho mais de 10, Madá. Muito mais. E fiz somente uma vez, né? Então, acho que o erro talvez esteja aí, sabe, Wellington? Talvez a pessoa ela estava num dia bacana e tudo. Não quer dizer que ela vai estar assim, né, sempre. Esse Detran é uma farsa, eu nem enxergo direito e eles nem colocaram óculos na minha carteira. Não colocaram, aí foi erro do médico. Não, a mulher mandou eu ler as letras, não li letra nenhuma, não dava conta de ver. Olha, isso tudo depende de clínica, tá vendo como é que é? Tem um amigo meu que ele é quase cego.
ele não consegue tirar a carteira de jeito nenhum, porque sempre que ele vai tirar, eles não aprovam por causa da visão. Não aprovam. Então, tem também questão de clínica e tudo, é meio complicado mesmo. Mas eu acho que essas clínicas aí, os profissionais que trabalham na área do Detran, nem todos eles são habilitados, capacitados para desenvolver tal atividade. E principalmente essa questão de aplicação de teste e até mesmo questão de exame de vista. Eu também eu tirei carteira há muitos anos e minha carteira também tem atividade remunerada. Então, eu faço muitos testes quando eu vou renovar. Você faz de 5 em 5 anos, né, ué? Oi? Você faz de 5 em 5 anos. Sim. Minha carteira é D. E profissional. Aí, toda vez que eu vou fazer, tem alguma coisa, assim, complexa, que eu acho que é, assim, simples, e sempre alguém, olha, põe uma observação lá para eu ter mais atenção. Já tive, vamos dizer assim, já pedi para me ter atenção na realização do teste, aí da outra vez acusaram essa questão da visão, mas são coisas assim que você vê que não tem nada a ver, porque quando você vai no especialista, por exemplo, no oftalmologista, você chega lá, você vê que você não tem nada. Ou seja, o pessoal do Detran estão fazendo, ó, os cocos. Aí depende muito da clínica. A gente vai ver que existem profissionais e profissionais. Também, Cris, que eles não informam, mas você paga pelo teste, né? E você tem direito a ele. Por exemplo, se você precisar, você pode ter acesso a ele para levar para alguém, para uma empresa, ou uma coisa assim. Só que eles não falam, não. Por exemplo, se a empresa pedir esse teste, como ele é um teste pago, aí você pode pegar ele e levar para a empresa, né? Como você fez aquele teste. Não pode, não. Quando vocês fazem um teste lá no Detran, tá? Vocês têm direito ao resultado do teste. Então, aí a psicóloga vai te dar um documento falando do resultado. Mas do instrumento, instrumento fica lá na... Oi? É esse mesmo resultado, só que eles não falam isso. Eles não falam isso. Não, mas aí é igualzinho no nosso código de ética. No nosso código de ética reza o seguinte, que é obrigatório, caso o cliente peça devolução, é obrigatório a gente dar devolutiva. Aí tá errado, tá extremamente errado. Se eu fui ruim no teste, eles têm obrigação de me explicar o que aconteceu. É do nosso código de ética. Professora, tá na questão, eu não sei se foi aprovado, tem andamento, que o presidente queria passar as avaliações médicas para o sistema do SUS. Eu não sei se está incluída também os testes psicológicos. Ainda está uma briga, ainda não foram validados. Mas eles estavam querendo isso mesmo. Olha, seria bom, porque vamos supor que, igual o Robson estava comentando aí, que muitas das vezes, né, esse negócio você é enviado para uma clínica que o Detran escolhe, isso gera uma máfia, né, de interesse financeiro, né? Seria viável, assim, para nós, se o sistema público tivesse o direito de fazer esses exames, no caso até psicológico também, né? Não só os exames médicos, né? Uhum. Olha, o que eu acho? Que, por um lado, seria interessante, porque aí você poderia escolher aonde você quer fazer a avaliação, tá? E aí a gente não ficaria à mercê somente das clínicas, né? Como esse monopólio mesmo, né? Fechado, só pode ser feito lá. Só que, por outro lado, as clínicas, elas são vistoriadas, elas têm toda a questão de monitoramento pelo Detran. Se abrir, né? Agora está aberto, você pode escolher aonde fazer, como que vai ficar a fiscalização? Né? Será que aonde que eu estou indo, essa pessoa ela tem as condições necessárias? Então, aí fica numa dúvida assim, se hoje o Detran fiscaliza e às vezes a gente vê que tem algumas coisas aí não tá bacana, imagina se abrir para o mercado todo, como é que vai ficar essa fiscalização? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, porque assim, eu acho que a gente, né,
tem que sair dessa questão, né? Ter o poder mesmo de escolha. Mas, por outro lado, eu não tenho fiscalização, quem me garante que vai ser feito de uma forma adequada? Entendeu? É igualzinho para porte de arma. Quem quer tirar a avaliação psicológica para porte de arma tem que ser nas clínicas que são fiscalizadas pela Polícia Federal. Então, os psicólogos podem... tem todo um processo seletivo na Polícia Federal. Aqueles que demonstram, que sabem, né, que passam por prova, por fiscalização, eles são autorizados a aplicar o teste. Então, acho que tem que ser feito nesse sentido, né? Pode ser aberto, mas com critérios. Ok? Meninos, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, essa aula já está lá no portal, tá? Reitero aí que vocês têm até agora, né? Acho que eu coloquei até as 20h30, ou 20h40, ou 22 horas, para realizar as provas, ok? Se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês me falam, tá? Se todo mundo enviou direitinho, ou está na dúvida se não chegou, podem me falar aqui, ok? Agradeço a presença, fiquem aí liberados, né, para quem quiser sair. Se cuidem, beijos para todos. E eu fico ainda mais 10 minutinhos aqui tirando dúvidas de vocês. Tranquilo? E quem está aí com dúvida se enviou ou não a atividade, né, a prova, pode me falar que eu olho aqui agora também. Tá bom? Tchau, Cris. Obrigado. Boa noite. Nada, beijos, velho. Fique com Deus. Se cuide, hein, gente? Beijo aí para todos. Tá? Quem tiver dúvida, eu tô aqui. Tô aqui, esperando vocês. Cris, olha para mim o negócio da prova. Tá, vou olhar agora. Me fala o nome. Amanda Dias. Sim, senhora, Amanda. Peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí. É que são várias. Amanda Dias? Peraí. Isso. Peraí, Amanda, eu tô aqui. Mas ainda não achei isso, não. Ou Gustavo, porque a gente fez em dupla. Ah, tá. Gustavo já fez aqui, sim. Deixa eu ver se você está no segundo nome aqui. Gustavo enviou. Tá, o Gustavo enviou sim, tá direitinho. Peraí, Amanda, vamos confirmar aqui. Amanda Dias Muniz. Isso. Certinho. Obrigada. Chegou, Amanda. De nada. Tchau, beijo. Tchau, beijo. A minha chegou também, fazendo favor? Então, deixa eu ver aqui. Hoje a aula passou rápido, a Ana falou. Obrigada, meninos. Eu tenho que mandar boa noite aqui. Fala o nome. Emily Lisley. Ah, Emily. Deixa eu ver onde você está aqui, Emily. Emily. Tá. Emily Lisley, psicó? É. Chegou, Emily. Certinho, tá? Deixa eu só conferir seu nome aqui outra vez. Você fez com alguém, Emily? Não, eu fui sozinha. Sei.
O e-mail tá aqui, no seu nome não tá constando aqui, não. Peraí. Chegou uma notificação no meu e-mail. Não, aqui tá seu e-mail, sim. Tá certinho, Emily. Oferta Isso, também. é minha, por favor. Isso, obrigada, Oi? viu? Boa noite. Nada. É minha, Ei, por favor. qual que é o nome? Chesmaí Ramalho. Ah, você tá aqui, Gismael. É, porque a outra eu não vi, eu acredito, eu confundi com essa, enviei essa. Gismael. Enviei E eu não cortando essa daí. vi. E eu procurei essa sua prova, mulher. E eu Eu procurei. confundi os links, Cris. Eu procurei essa sua prova, mas a Gismael não fez. Pois Não é. acredito. Mas Mas essa aqui você fez. fez. Essa eu fiz, graças a Deus. Eu enviei ela até bem antes da data. Quando foi ontem, eu falei assim, vou fazer a prova da Cris, não estou fazendo nada. Aí eu falei, cara, eu já fiz essa prova. Aí eu falei, não acredito, enviei errada. Ah, Maria. E essa achando que era outra, mas tudo bem. Então tá, ué. Vamos esperar aí, então. Obrigada. Eu que agradeço, Cris, boa noite. Beijo. Tá bom, Clarete? Mais alguém? Tô aqui. Clarete? Oi? Olha a minha prima, por favor, Clarete. Fala. Como é que é o nome? Tá baixo? Repete o nome. Clarete. Clarete. A sua ligação tá baixinha, Clarete. Deixa eu pegar aqui. Qual que é seu e-mail, Clarete? Você fez sozinha? Fiz com a Luziane. Luziane? Então, peraí. Peraí que eu te falo. Luziane, tá aqui. Recebi sim, tá? Ô, Cris, você fez alguma observação no início da aula hoje que eu perdi? Não, só foi o início mesmo da aula e falando que eu tenho que distribuir 3.500 pontos. E aí eu já estou verificando como que eu vou distribuir esses 3.500 pontos. Só foi isso, foi de boa, tá? Então tá bom. Provavelmente vai ser semana que vem. Não, as atividades, eu vou falar na semana que vem, tá? Quais são as atividades, mas não vai ser para a semana que vem, não, tá? Ah, tá, porque eu vou viajar semana que vem. Provavelmente eu não vou assistir a aula de semana que vem, tá? Então tá bom. Tá joia, então. Tranquilo, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Nada, Clarete. Um beijo. Ô, Madá, respondi aí pra você. Não sei se a Madá ainda tá. Deixa eu ver se a Madá tá. Não, a Madá já saiu, mas eu respondi aqui, ó. Sim, chegou. Ela já me respondeu aqui no WhatsApp. Jonathan, tranquilo aí, rapaz? Você ficou quietinho hoje? Eduardo também, tá quieto? Cris, Tá. Oi. olha pra mim, por favor, se não chegou. Olha, você fez. Aqui, ó, Sara Elizabeth Vieira Murim. Não, eu sou a Áquila. Eu tenho duas Saras na vida. Peraí, então. Você fez com alguém, Sara? Fiz, com a Paloma. Tá aqui, Sara aí? Áquila Alves Marques. Tá aqui, Isso. certinho. Tá bom, obrigada, Chegou. Cris. Nada, um beijo. Outro. Jonathan, Eduardo, Perla, se precisarem, tô aqui, tá?
Tá certo aí, Jonathan. Não sei, você não tá ouvindo, né? Mas tá certo. O da Ana, vamos ver o da Ana aqui. Peraí. Sim, vou responder sim. Sim.